Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar a nossa leitura comentada do livro O Alienista, de Machado de Assis. Mas primeiro, o que significa o alienista? Alienista é nada mais, nada menos do que a profissão que o nosso personagem principal exerce. Ele é médico que cuida de pessoas com doenças mentais. Tanto que no último capítulo ele criou aquele hospital psiquiátrico, uma casa. Para quem não lembra, retomando, que antes naquela cidade os loucos eram só descartados, eles eram deixados, não tinha nenhum tratamento. E esse doutor ele começou a pesquisar sobre, dando início então à construção da casa, que era onde ficaria todos os loucos da cidade, todas as pessoas com doenças mentais, e ele iria estudá-las. Hoje a gente vai ler o segundo capítulo, Torrente de Loucos. 3 dias depois, numa expansão íntima com o boticário Crispim Soares, desvendou o alienista o mistério do seu coração. A caridade, Sr. Soares, entra de certo no meu procedimento, mas entra como tempero, como o sal das coisas, que é assim que interpreto o dito de São Paulo aos Coríntios. Se eu conhecer quanto se pode saber e não tiver caridade, não sou nada. O principal nesta minha obra da Casa Verde é estudar profundamente a loucura, os seus diversos graus, classificar-lhe os casos, descobrir, enfim, a causa do fenômeno e o remédio universal. Este é o mistério do meu coração. Creio que com isto presto um bom serviço à humanidade. Então, citando uma passagem de Coríntios da Bíblia, já que ele era muito religioso, ele fala que a principal coisa que o coração dele quer fazer é caridade. Porque ele pode ser um médico muito bom, mas se ele não praticar a caridade, ele não é nada. Um excelente serviço, corrigiu o boticário. Sem este asilo, continuou o alienista, pouco poderia fazer. Ele dá-me, porém, muito maior campo aos meus estudos. Muito maior, acrescentou o outro. E tinham razão. De todas as vilas e arraiais vizinhos, afluíram loucos da Casa Verde. Eram furiosos, eram mansos, eram monomaníacos. Era toda a família dos deserdados do espírito. Ao cabo de 4 meses, a Casa Verde era uma povoação. Não bastaram os primeiros cubículos. Mandou-se anexar uma grande galeria de mais 37. Padre Lopes confessou que não imaginara a existência de tantos doidos no mundo, e menos ainda o inexplicável de alguns casos. Um, por exemplo, um rapaz bronco e vilão, que todos os dias depois do almoço fazia regularmente um discurso acadêmico, ornado de tropos, de antítese, de apóstrofes, com seus recamos de grego e latim, e suas borlas de Cícero. Apuleio Tertuliano. O vigário não queria acabar de crer que um rapaz que ele vira 3 meses antes jogando peteca na rua. Então, aqui nesse trechinho, eles falam que fez tanto sucesso essa casa de loucos que o médico criou, que veio de outras regiões pessoas com problemas mentais e foi uma área muito ampla para o médico cuidar. Tinham tantas pessoas e ele queria saber o caso de cada uma. Não digo que não, respondia-lhe o alienista, mas a verdade é o que vossa reverendíssima está vendo, isto é, todos os dias. Quanto a mim, tornou o vigário, só se pode explicar pela confissão das línguas na Torre de Babel, segundo nos conta a Escritura, provavelmente confundidas antigamente as línguas. É fácil trocá-las agora, desde que a razão não trabalhe. Essa pode ser, com efeito, a explicação divina do fenômeno, concordou o alienista, depois de refletir um instante. Mas não é impossível que haja também alguma razão humana e puramente científica, e disso trato. Vá que seja, e fica ansioso, realmente. Os loucos por amor eram 3 ou 4, mas só 2 espantavam pelo curioso do delírio. O primeiro, um falcão, rapaz de 25 anos, supunha-se estrela d'alva, abria os braços e alargava as pernas, para dar-lhe certa feição de raios, e ficava assim horas esquecidas, a perguntar se o sol já tinha saído, para ele recolher-se. O outro andava sempre, 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 à roda das salas ou do pátio, ao longo dos corredores, à procura do fim do mundo. Era um desgraçado, a quem a mulher deixou por seguir um peralvilho.
Mal descobrira a fuga, armou-se de uma garrucha e saiu-lhes no encalço. Achou-o 2 horas depois, ao pé de uma lagoa. Matou-os ambos e com os maiores requintes de crueldade. O ciúme satisfez-se, mas o vingado estava louco. E então começou aquela ânsia de ir ao fim do mundo à cata dos fugitivos. A mania das grandezas tinha exemplares notáveis. O mais notável era um pobre diabo, filho de Algibebe, que narrava as paredes, porque não olhava nunca para nenhuma pessoa. Toda a sua genealogia que era esta: Deus engendrou um ovo, o ovo engendrou a espada engendrou Davi, Davi engendrou a púrpura engendrou o duque engendrou o marquês engendrou o conde, que sou eu. Dava uma pancada na testa, um estalo com os dedos e repetia 5, 6 vezes seguidas: Deus engendrou um ovo, o ovo, etc. Então, aqui eles estão falando dos tipos de loucura. Alguns ficaram loucos por amor, outros por ciúmes, e outros, eles nem olhavam na cara das pessoas, só queriam se isolarem. Outro da mesma espécie era um escrivão, que se vendia por mordomo do rei. Outro era um boiadeiro de Minas, cuja mania era distribuir boiadas a toda a gente. Dava 300 cabeças a um, 600 a outro, 1.200 a outro, e não acabava mais. Não falo dos casos de monomania religiosa. Apenas citarei um sujeito que, chamando-se João de Deus, dizia agora ser o Deus João, e prometia o reino dos céus a quem o adorasse, e as penas do inferno aos outros. E depois desse, o licenciado Garcia, que não dizia nada, apenas porque imaginava que no dia em que chegasse a proferir uma só palavra, todas as estrelas se despegariam do céu e abrasariam a terra. Tal era o poder que recebera de Deus. Então, aqui também, entre as pessoas naquele manicômio, tinha as pessoas que acreditavam ser Deus, outras que acreditavam que iria ou para o inferno ou para o céu, e outras achavam que tinha o poder. Então, eram vários tipos de loucura. Estavam todas reunidas lá. Assim, o escrevia ele no papel que o alienista lhe mandava dar, menos por caridade do que por interesse científico. Então, o alienista, no caso nosso médico, ele dava papel para esses loucos para eles escrevendo o que eles estavam sentindo, porque por mais que ele quisesse fazer uma caridade e juntar todo mundo para ter um lugar, ele queria era mesmo estudar os tipos de loucura e o que causava elas, para tentar descobrir uma forma científica que explicasse tudo isso, porque ele não queria acreditar que era a religião, que a pessoa ficava louca por causa de religião ou por causa de algum pecado que ela fez, mas sim porque tinha alguma explicação científica para isso. Que, na verdade, a paciência do alienista era mais ainda extraordinária do que todas as manias hospedadas na Casa Verde, nada menos que assombrosa. Simão Bacamarte começou por organizar um pessoal de administração, e aceitando essa ideia ao boticário Crispim Soares, aceitou-lhe também 2 sobrinhos, a quem incumbiu da execução de um regimento que lhes deu, aprovado pela Câmara, da distribuição da comida e da roupa, e assim também na escrita. Era o melhor que podia fazer, para somente cuidar do seu ofício. Então, para ele não ficar cuidando da parte administrativa da Casa Verde, que era chamado hospício, ele deu também cargos para o Crispim Soares, seus sobrinhos também, para que eles fizessem parte da administração. Então, ele tinha mais tempo do que cuidar da administração da Casa Verde, ele tinha mais tempo para estudar o caso dos loucos. A Casa Verde, disse ele ao vigário, é agora uma espécie de mundo, em que há o governo temporal e o governo espiritual. E o padre Lopes ria deste pio trocado, e acrescentava, com o único fim de dizer também uma chalaça: deixe estar, que hei de mandá-lo denunciar ao Papa. Então a Casa Verde tinha virado uma espécie de mundo de acolhimento a todos os loucos. Uma vez desonerado da administração, o alienista procedeu a uma vasta classificação dos seus enfermos. Dividiu-os primeiramente em 2 classes principais, os furiosos e os mansos. Daí passou a subclasses, monomanias, delírios, alucinações diversas. Isto feito, começou um estudo aturado e contínuo. Analisava os hábitos de cada louco.
as horas de acesso, as aversões, as simpatias, as palavras, os gestos, as tendências. Inquiria da vida dos enfermos, profissão, costumes, circunstâncias da revelação mórbida, acidentes da infância e da mocidade, doenças de outra espécie, antecedentes na família, uma devassa, enfim, como a não faria o mais estilado corregedor. E cada dia notava uma observação nova, uma descoberta interessante, um fenômeno extraordinário. Ao mesmo tempo, estudava o melhor regime, as substâncias medicamentosas, os meios curativos e os meios paliativos, não só os que vinham nos seus amados árabes, como os que ele mesmo descobria, à força de sagacidade e paciência. Ora, todo esse trabalho levava-lhe o melhor e o mais do tempo. Mal dormia e mal comia, e ainda comendo era como se trabalhasse, porque ora interrogava um texto antigo, ora ruminava uma questão, e ia muitas vezes de um cabo a outro do jantar sem dizer uma só palavra a Dona Evarista. Então, depois que ele saiu da parte da administração e deu o cargo para outras pessoas, ele começou a estudar muito mais sobre os loucos. Ele começou a investigar sobre os antepassados, sobre o que eles faziam, as profissões, se tinha mais casos na família, se tinha alguma outra doença, porque no fundo ele queria descobrir o que causava a loucura. Então ele teve que classificar os loucos. Tinha os loucos que eram mais mansos, tinha outros que eram mais irritados, outros que não falavam. Então ele fez uma classificação. E nisso faltou tempo para ele, para a esposa dele, faltou tempo para ele mesmo, ele não dormia, não comia direito, ele só estava se dedicando à profissão dele. Então acabou o capítulo de hoje, até o terceiro capítulo do próximo vídeo.